Meu nome é Márcia Souza, mas nesta cidade ninguém me chama assim. Eles apenas dizem Dona Márcia. Curto, simples. Como o tipo de pessoa que sempre tentei ser. A vida toda, acreditei que se eu fosse paciente o suficiente, amorosa o suficiente, a família seria o lugar onde eu poderia me apoiar. Mas então vieram os dias em que percebi que ainda vivia sob o mesmo teto, mas de alguma forma meu coração tinha sido deixado para trás. Não estou contando essa história para pedir piedade. Só quero compartilhar o que realmente aconteceu naqueles últimos dias, quando eu ainda estava aguentando firme, ainda esperando. Se você já ficou em silêncio quando deveria ter falado, se já se doou tanto a ponto de esquecer quem você era, então talvez essa história seja para você também. E talvez, nesses momentos de silêncio, você venha a ver o que levei anos para entender. Às vezes, o amor verdadeiro começa no dia em que você para de deixar os outros te tratarem como se você não importasse. Às vezes, as pessoas ainda moram com a família, mas não pertencem mais àquele lugar. Eu estava na varanda, com uma velha vassoura de piaçava na mão, varrendo as camadas de folhas caídas. Nada parecia diferente dos anos anteriores. O velho ipê ainda permanecia silencioso no canto do quintal. O vento ainda soprava cortante e frio, deslizando através do suéter fino que eu usava desde o último outono. Mas este ano, o quintal parecia mais vazio, mais silencioso. Até o som das risadas das crianças parecia ter sido varrido com o vento. Enquanto me abaixava para pegar a pequena placa perto dos degraus da frente, aquele bem-vindo ao lar desbotado que não era trocado há anos, me peguei imaginando quanto tempo fazia desde que eu realmente me senti bem-vinda aqui. Apenas alguns outonos atrás, Lucas e Elias corriam pelo quintal, juntando montes de folhas secas, rindo ao meu lado. Mas este ano era só eu. Em um quintal cheio de silêncio e folhas, levei a placa para dentro, coloquei-a sobre o aparador perto da entrada. Um velho hábito de arrumar as coisas para fazer a casa parecer um pouco menos solitária. Na cozinha, o cheiro de torradas ainda pairava do café da manhã. Não toquei no pão que Davi havia deixado na mesa, nem no café que Teresa tinha servido. Tudo já parecia frio, mesmo antes de eu ter a chance de me sentar. O som de um motor ligando me fez virar. Pela janela, vi Davi e Teresa carregando as malas no porta-malas. Teresa usava um longo casaco bege, com o cachecol enrolado firmemente no pescoço. Davi não dizia nada, apenas acomodava cada mala silenciosamente. Lucas corria em círculos, segurando sua bola de basquete. Elias mexia em sua pequena mochila azul. Eu não pisei lá fora. Não fui convidada para ir. Ninguém mencionou que eu iria junto. Fiquei ali segurando um velho pano de prato até que ele amassasse em minhas mãos, ouvindo Teresa lembrar Lucas de levar um casaco mais grosso. Suas palavras eram suaves, comuns, mas caíam como cacos de vidro, afiadas, espalhadas, cortando onde quer que eu pisasse dentro de mim mesma. Lucas olhou para cima, seus olhos do mesmo cinza-cinza de Davi quando jovem, desviaram para a janela. Ele sorriu para mim, rápido, fugaz, depois se virou. Levantei minha mão em um pequeno aceno, tão pequeno que nem tinha certeza se realmente o fiz. Joana passou por lá naquela tarde. Ela trouxe uma torta de maçã quente, ainda fresca. O cheiro de canela e manteiga flutuando pela varanda. Sentamos no velho banco de madeira. Estendi uma toalha desbotada, com medo de que a madeira úmida pudesse passar para a torta. Joana tomou um gole de seu chá, depois suspirou. Campos Verdes fica linda quando as folhas mudam. Você não acha? Assenti, com os olhos fixos no jardim da frente. O mesmo jardim, onde apenas no ano passado eu ainda tricotava suéteres para as crianças enquanto elas brincavam. Joana me olhou de soslaio, seu olhar afiado por trás das finas armações prateadas. Vai para algum lugar no Natal? Não respondi de imediato. Olhei para minhas mãos, finas, gastas, marcadas com manchas da idade.
Meu polegar ainda tinha a pequena cicatriz de descascar maçãs no outro dia. Pisquei uma vez. Depois balancei a cabeça lentamente. Joana não disse mais nada. Apenas ficamos ali, ouvindo o vento farfalhar entre os galhos, observando as folhas amarelas e quebradiças girarem pelo quintal. E por um momento, pensei que talvez aquelas folhas fossem um pouco como eu, passadas da estação, apenas esperando o vento levá-las embora. Nunca imaginei que o Natal seria algo que eu teria que enfrentar sozinha. O esquecimento não chega como uma tempestade. Ele vem como uma chuva constante. Lento, silencioso, desgastando os menores pedaços de amor até que não reste nada. Acordei antes do amanhecer, enquanto a neblina ainda se agarrava às janelas. A casa estava silenciosa, exceto pelo rangido suave de uma janela deixada levemente aberta. Puxei meu chale de lã sobre os ombros e fui para a cozinha. A luz fria filtrava pelas cortinas finas, pousando em uma mesa vazia. Esta costumava ser a cozinha mais acolhedora que já conheci. Davi, quando menino, balançava as pernas no banquinho, mordiscando torradas enquanto eu fazia o café. A cozinha ainda parecia a mesma. Armários de madeira escura, o forno antigo, a mesa redonda coberta com uma toalha xadrez, mas o calor da família. Isso havia desaparecido. Enchi a chaleira e coloquei para ferver, imaginando o que eles poderiam me dizer hoje, ou mais provavelmente, o que não diriam. Eu tinha me acostumado com o silêncio sufocante, o tipo que se instala entre pessoas que um dia compartilharam o mesmo sangue. Davi e Teresa dormiram até mais tarde. Ouvi seus passos acima do som de gavetas abrindo e fechando, as crianças murmurando entre si. Servi-me uma xícara pequena de chá, o vapor embaçando meus óculos. Quando os limpei, Davi já estava parado na porta da cozinha, seus olhos ilegíveis, em algum lugar entre distraído e desconfortável. Eu assenti. Ele deu um sorriso fraco, depois se virou. Um gesto tão familiar que eu mal notava mais. O café da manhã passou em um silêncio quebrado, pontuado apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana. Teresa comia rápido, quase apressada. As crianças sussurravam e riam, lançando olhares furtivos para a mãe. Eu comia devagar, cada mordida pequena, cuidadosa, como se esticasse o último pedaço de calor que ainda restava nesta casa. Quando me levantei para lavar a louça, Teresa silenciosamente guardou as sobras em potes. Mais tarde, ela abriu a geladeira e viu a bandeja de biscoitos de aveia que eu tinha assado na noite anterior, os favoritos do Lucas. Ouvi-a fungar levemente, depois fechar a geladeira sem dizer uma palavra. Lucas veio na ponta dos pés até mim enquanto eu secava as mãos no avental. Ele olhou para cima e sussurrou: "Vovó, eu queria que você fosse." Eu congelei. Sua vozinha, hesitante, terna, caiu no poço seco do meu coração como uma única gota d'água. Sorri e afaguei sua cabeça, mas não disse nada. Às vezes, até as palavras mais doces não parecem seguras o suficiente para responder. Depois do café, Teresa e Davi voltaram aos planos da viagem. Eu podia ouvi-los da sala de estar falando rápido, com propósito. Nomes de hotéis, horários de voos, aluguel de carros, reservas de jantar. Cada detalhe discutido e decidido, mas nenhuma vez meu nome surgiu. Sentei-me perto da janela, remendando um casaco velho. Cada ponto firme e paciente, a linha entrando e saindo como o ritmo do tempo, passando silenciosamente, sem significado. Então ouvi Teresa dizer firme e claro: "Eu já disse, só nossa pequena família. Ninguém mais. Ninguém mais." Apertei meus lábios, os dedos apertando a agulha. A costura que eu tinha acabado de fazer se soltou. Uma linha pendurada escorregou da manga. Assim como eu, solta, esquecida, não fazendo mais parte deste lugar. Eles planejavam sair cedo na manhã seguinte. Uma viagem longa, uma semana inteira, até as praias do Nordeste, resorts, parques aquáticos. E eu me perguntava o que faria nesta casa vazia. Limpar,
cozinhar, fazer caminhadas solitárias pelas ruas cobertas de folhas. Talvez isso fosse o suficiente. Mais tarde naquela tarde, Lucas entrou no meu quarto. Ele hesitou na porta segurando um pedaço de papel dobrado. Fiz sinal para ele entrar. Ele empurrou o papel em minhas mãos e correu rapidamente para fora. Desdobrei-o. Um desenho bagunçado do Papai Noel em um trenó sobre uma casinha. Abaixo, em uma caligrafia trêmula: "Vou sentir saudades, vovó." Dobrei o papel de volta e o guardei na gaveta da minha mesa de cabeceira. Não porque achei que mudaria algo, mas porque sabia que precisaria de alguma coisa, qualquer coisa, para me lembrar de que alguém uma vez se lembrou de mim. No nosso último jantar antes da viagem, comemos sanduíches e salada. Teresa lembrou Davi de checar as passagens aéreas. Davi lembrou Lucas de levar seus videogames. Elias implorou por chiclete para o aeroporto. Ninguém perguntou se eu queria alguma coisa. Ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa. Terminei minha refeição silenciosamente e saí da mesa antes de qualquer outra pessoa. De volta ao meu quarto, deitei a cabeça em um travesseiro macio no meio, gasto por anos dormindo de um lado só. Do lado de fora da janela, o vento tinha aumentado. Folhas de outono giravam pelo ar, rodopiavam, pairavam, depois caíam sem som. Fechei os olhos, ouvindo os galhos batendo contra o vidro. Eu não esperava nada do amanhã ou dos dias seguintes. Só esperava que o silêncio parecesse um pouco menos pesado do que hoje. E foi aí que eu soube. Para eles, eu não pertencia mais àquela pequena família. Às vezes, deixar ir não vem da exaustão, mas da verdade silenciosa de que seguramos por tempo demais algo que nunca foi verdadeiramente nosso. Fiquei atrás da cortina, observando em silêncio. Davi arrastava a mala grande para fora da porta da frente, ombros curvados, o rosto escondido sob a gola do casaco grosso. Teresa seguia atrás, equilibrando sacolas e as mochilas das crianças. Lucas e Elias pulavam ao lado deles. Lucas segurava aquela velha bola de basquete gasta, a que eu remendei para ele no verão passado. Ninguém olhou para a janela onde eu estava. Ninguém olhou para trás. Não saí para dizer tchau. Ninguém pediu. A porta do carro bateu, seca, final, ecoando pelo ar frio da manhã. O vento uivava pelo quintal, enquanto o SUV preto rolava lentamente para longe, os pneus esmagando folhas secas em poeira sob as rodas. O quintal estava vazio. Uma quietude oca se instalou no meu peito. Sem tarefas para fazer, sem vozes para responder, apenas eu e o silêncio. Tranquei a porta e entrei. A casa, de repente, parecia enorme. Cada passo ecoava como batidas contra as paredes, em camadas de memória. Passei pela sala de estar e parei no armário de madeira escura perto da entrada. Da gaveta de baixo, puxei uma pasta velha, com as bordas desgastadas pelo tempo. Escrituras, seguros, registros de impostos, tudo empilhado ordenadamente em um arquivo de plástico marrom. Sentei-me, folheando as páginas, meus olhos demorando na tinta desbotada de um contrato datado de mais de 30 anos atrás. Lá estava meu nome, Márcia Souza, única proprietária. Sem fiadores, sem disputas. Esta casa, desde sua fundação rachada até seu telhado gasto pelo sol, pertencia a mim. Eu a construí com meu marido quando éramos jovens e sem dinheiro, apenas começando. Plantamos cada árvore no quintal, pintamos cada porta, construímos cada prateleira com nossas próprias mãos. Passei os dedos sobre o papel. Sua textura era áspera sob meu toque, me trazendo de volta ao chão. E naquele momento, fechei a mão. Eu não precisava implorar por um lugar na minha própria casa. Eu não precisava encolher sob os olhares frios de pessoas que um dia me chamaram de mãe ou avó. Levantei-me, devolvi a pasta à gaveta, tranquei-a e deslizei a chave para o bolso do meu casaco. Naquela tarde, dirigi até a cidade. A loja do chaveiro ficava no final da rua principal,
Logo depois do sebo e do pequeno café onde Joana e eu sempre dividíamos uma mesa aos sábados. A loja estava quieta, como o resto de Campos Verdes no outono. O chaveiro, um homem mais velho com olhos gentis, estava moldando uma chave na máquina de esmeril. Ele olhou para cima quando entrei, apertou os olhos através dos óculos e deu um sorriso gentil. Boa tarde, dona Márcia. Trocando fechaduras hoje? Assenti. Porta da frente, porta dos fundos, porão e o portão do jardim. Quero um conjunto completo, sem cópias extras. Suas sobrancelhas se ergueram levemente, mas ele não perguntou o porquê. Em cidades como esta, as pessoas entendem sem precisar de todas as palavras. Ele trouxe 4 novos conjuntos de fechaduras, alinhando-os cuidadosamente no balcão. Quando a senhora quer que sejam trocadas? Hoje à noite. Ele assentiu, embrulhou as fechaduras em um saco de papel e me entregou. Paguei em dinheiro, uma pequena e sólida satisfação mexendo no meu peito enquanto saía. Em casa, coloquei os conjuntos de fechaduras na mesa de jantar, puxei uma velha chave de fenda da gaveta e comecei pela porta da frente. Não foi fácil. A fechadura antiga estava enferrujada e dura, mas eu fui paciente. Um parafuso de cada vez, um puxão, uma volta, até que a velha fechadura pesada finalmente cedeu. Uma rajada de vento entrou pela porta aberta, afiada e cortante, mas não me parou. Deslizei a nova fechadura para o lugar. Quando o mecanismo clicou, um som suave e limpo. Parecia um fôlego que eu não tinha percebido que estava segurando. Passei para a porta dos fundos, depois o porão, depois o portão do jardim. Cada vez que eu girava a chave, sentia algo se soltar dentro de mim. Um pedaço de peso que eu carregava por tempo demais. Quando o sol mergulhou no horizonte, eu estava trancando a última porta. Ferrolho puxado, chave girada, o som nítido, certo. Pela primeira vez em anos, fiquei em minha casa e não me senti como uma intrusa. A última luz do dia entrava pela janela da sala. Fiquei parada, ouvindo o silêncio espesso e quieto ao meu redor. Sem discussões, sem passos apressados, sem olhares frios que me cortavam. Na cozinha, enchi a chaleira e preparei uma xícara de chá. O cheiro de chá preto subiu lentamente, quente e constante, enchendo o ar. Coloquei a xícara suavemente na mesa e peguei meu velho caderno de couro, aquele onde eu costumava anotar receitas, números de telefone, pequenas coisas que não queria esquecer. Na primeira página, escrevi um novo título: Coisas que são minhas. E embaixo fiz uma lista: esta casa, minha liberdade, minhas memórias, minha dignidade. Pausei, tomei um gole de chá. Estava amargo, mas agradavelmente. Não como o amargor dos feriados passados. Este era limpo, como clareza. Do lado de fora, o vento finalmente tinha se acalmado. As últimas folhas nas árvores estavam paradas. A casa se envolveu em silêncio, espesso e completo, como se ela também estivesse exalando depois de anos prendendo a respiração. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo de estar aqui sozinha. Naquela noite, dormi direto. Sem sonhos, sem dor, apenas descanso. A casa estava fria, mas não solitária. Apenas quieta de um jeito que parecia bom. De um jeito que finalmente parecia paz. Nem todas as portas são feitas para esperar alguém bater. Algumas nascem para serem trancadas. Pensei que a casa ficaria quieta por pelo menos uma semana, mas nem todo voo sai na hora. A mensagem de Davi chegou no final da tarde. O voo deles foi cancelado devido à tempestade e eles estavam voltando. Sentei-me na poltrona da sala, mãos cruzadas no colo, olhando através da cortina fina. Lá fora, o anoitecer caía rápido. Fracos raios de luz se estendiam pela rua molhada de chuva. O ipê no quintal permanecia preto e nu, como um fantasma despido pelos ventos antecipados de inverno. As batidas vieram de novo, mais altas dessa vez, mais urgentes. Não me movi.
Bebi o chá frio na minha xícara azul claro, estranhamente calma. Pela fresta na cortina, vi Davi na porta. Ele usava um casaco pesado, um gorro de lã puxado para baixo, os ombros encolhidos contra o frio. Teresa estava atrás dele, braços cruzados, uma carranca apertando seu rosto. Lucas e Elias agarravam-se aos lados dela, suas expressões confusas e incertas. Eu deixei eles lá. Davi tocou a campainha. O som agudo ecoou pela casa, estilhaçando a quietude que tinha finalmente se instalado. Eu não me levantei, não tinha motivo para isso. Assisti a tudo como uma estranha. Teresa se inclinou para sussurrar algo para Lucas. Ele assentiu hesitantemente, seus olhos desviando para a janela, sem saber que eu estava lá assistindo. Davi puxou o celular. Presumi que estivesse ligando. Lá dentro, o telefone tocou. Um som que eu uma vez esperei, uma vez desejei. Agora tocava como uma voz que eu não reconhecia. O nome dele piscou na tela. Não atendi. Eu não precisava. Eles ficaram mais alguns minutos. Olhei para o relógio. 18:20. A temperatura devia ter caído para perto de zero. Teresa se mexia inquieta, puxando seu próprio celular, provavelmente procurando hotéis por perto. Finalmente, depois de mais algumas palavras com Davi, ela se virou bruscamente. Davi olhou para trás mais uma vez. Depois começou a arrastar a mala de volta para o carro. Deixei a cortina cair. Lá dentro, o silêncio retornou como se nunca tivesse sido perturbado. Fiquei sentada por mais um tempo, depois me levantei e fui para a cozinha. A chaleira tinha fervido até secar. Manchas escuras salpicavam o fundo da panela. Desliguei o fogão e me servi de um copo de água fria. O telefone vibrou de novo. Um novo correio de voz. Deixei para lá. Abri uma fresta da pequena janela da cozinha e inspirei profundamente. O cheiro de chuva e terra úmida entrou. Lá fora, o poste de luz lançava um brilho amarelo fraco sobre a velha árvore. Seus galhos retorcidos se curvavam como dedos quebradiços arranhando o céu. Sentei-me à mesa de jantar. O telefone vibrou novamente. Outro correio de voz. Não ouvi, mas também não apaguei. Deixei lá. Um lembrete silencioso de que o silêncio também é uma resposta. Preparei um novo bule de chá, mais forte dessa vez, mais folhas do que o normal. O cheiro subiu forte e quente, enchendo minhas mãos enquanto eu segurava a xícara. Sentada novamente, puxei meu caderno de couro da gaveta, fui até a última página que tinha escrito e adicionei à lista. O direito ao sossego. Sorri levemente. A caligrafia estava torta, mas firme. Ninguém poderia tirar isso de mim, não importava o quanto tentassem. Lá fora, a luz da varanda balançava suavemente ao vento. Fechei o caderno, servi o chá, tomei um gole lento. Apenas chá preto puro. Sem açúcar, sem mel. Amargo, mas agradável. Muito parecido com esse sentimento. Amargo, sim, mas não mais cortante. Enquanto eu estava sentada na quietude, o telefone vibrou mais uma vez. Desta vez, peguei. Uma mensagem de Lucas. Sinto sua falta, vovó. Meu coração puxou como uma rachadura fina se espalhando pelo gelo. Mas não respondi. Ainda não. Eu precisava de tempo para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Que isso não era apenas um surto de orgulho ou mágoa, mas o resultado de tudo que eu carreguei por tempo demais. Abri o correio de voz. Era Teresa. Hesitei, depois apertei o play. A voz dela veio fria e afiada. Se nos deixar de fora te faz feliz, então vá em frente. Divirta-se. Ouvi a primeira frase. Depois deletei a mensagem. Sem salvar. Sem ouvir de novo. Levantei-me, pisei na varanda e puxei a porta atrás de mim, tranquei-a. Girei a chave. Prendi o ferrolho. Do lado de fora, o céu tinha ficado completamente escuro. Luzes suaves de outras casas cintilavam na neblina, fracas e distantes. Encostei-me na porta. Respirei fundo. Preparei outro bule de chá, acendi a lareira e, pela primeira vez,
Esta casa realmente pareceu minha. Algumas feridas não sangram, mas vazam silenciosamente, dolorosamente através dos invernos mais frios de nossas vidas. Sentei na sala, observando os últimos traços de luz do sol desaparecerem pelo velho piso de madeira. O brilho suave do crepúsculo deslizava pelas persianas, caindo sobre uma xícara de chá pela metade. O silêncio era tão completo que eu podia ouvir cada tic-tac do relógio na parede. Levantei-me e comecei a tocar, uma a uma, as coisas que eu tinha guardado por tempo demais. Presentes de aniversário que Teresa escolheu sem pensar. Fotos de família com sorrisos forçados. Decorações baratas empilhadas nos cantos da sala. Peguei um grande saco de lixo, um por um. Joguei os itens dentro sem hesitação. A cada peça que ia embora, a sala ficava mais brilhante, mais leve. Coisas que eu um dia pensei que provavam que eu ainda tinha um lugar nesta família. Agora, apenas memórias empoeiradas que não tinham mais peso. Quando cheguei ao velho tapete perto da lareira, parei. Suas bordas estavam desfiadas, um canto chamuscado da vez em que Elias brincou muito perto de uma vela. Eu o tinha remendado uma vez, sentada por horas, agulha na mão, olhos embaçados pela idade e esforço. Hoje, dobrei-o e joguei no saco sem pensar duas vezes. Lá fora, seu Tomé estava sentado no banco em frente à varanda dele, segurando um copo de café de papel. Ele olhou em minha direção, nossos olhos se encontrando pela janela. Abri um pouco e me inclinei para fora. Noite, Tomé. Chamei suavemente. Ele assentiu e deu um pequeno sorriso, seus olhos se estreitando gentilmente. Limpando a casa? Ele perguntou. Sim, eu disse, devolvendo a resposta para mim mesma. Ele tomou um gole, depois disse com aquela voz baixa e firme dele: Ninguém precisa ficar onde não é valorizado. Não respondi. Suas palavras flutuaram pelo ar frio e se instalaram no meu peito como uma lâmina fina e afiada, mas não discuti. Não havia nada sobrando para negar. Arrastei o saco de lixo para fora e o coloquei na caçamba da minha velha picape. O caminho até o lixão levou menos de 10 minutos, mas parecia que eu estava descarregando um capítulo inteiro da minha vida. Quando voltei para casa, tirei a velha pasta da gaveta. Os papéis tinham amarelado, mas a tinta ainda estava clara. Levei-a ao escritório de advocacia. Joana uma vez recomendou uma pequena casa branca perto do lago. Uma placa de madeira rangendo suavemente acima da porta. O advogado era um homem na casa dos 50 anos. Óculos de aro dourado, olhos calmos. Sentei-me à frente dele e deslizei a pasta pela mesa. Gostaria de atualizar meu testamento, disse eu, meu tom não diferente de se estivesse escolhendo sementes de flores para a primavera. Ele assentiu e abriu a pasta. Apontei para a seção de herança. Apenas o Lucas, eu disse. A casa, as economias, tudo. Ele olhou para mim, sobrancelhas levemente franzidas, mas não perguntou o porquê. Apenas fez suas anotações e assentiu. Quando saí daquele escritório, com os papéis guardados em segurança na minha bolsa, me senti mais leve, como se finalmente tivesse parado de me inclinar contra um vento que me empurrava para trás há anos, como se tivesse deixado ir algo que nunca foi meu para carregar. Naquela noite, sentei perto da lareira, folheando páginas antigas no meu caderno de couro. Encontrei uma em branco e escrevi: Memórias não podem fazer as pessoas ficarem, mas as guardamos para lembrar a nós mesmos de nunca esquecer a lição. Fechei o caderno e o coloquei na estante. Meu telefone acendeu com uma nova mensagem. Lucas. Sinto sua falta, vovó. Li uma vez, depois de novo e de novo. Finalmente, coloquei o telefone na mesa. Preparei uma xícara de chocolate quente, espesso, meio amargo. Naquela noite, não fui para a cama imediatamente. Fiquei sentada perto do fogo, observando as chamas tremeluzirem. A casa estava quieta, quente à sua própria maneira,
Sem risadas ocas, sem conversas forçadas, apenas paz. Na manhã seguinte, pisei na varanda com a vassoura na mão, varrendo as últimas folhas caídas. E então eu o vi. Lucas estava no portão, usando seu casaco grosso e gorro de lã puxado para baixo. Em suas mãos, uma caixa de biscoitos. Ele parecia tímido, inseguro, mas seus olhos se iluminaram quando encontraram os meus. E naquele momento, me perguntei: talvez seja isso que resta depois da tempestade. Na manhã seguinte, na minha porta, Lucas estava lá segurando uma caixa de biscoitos e com os olhos cheios de saudade. Algumas refeições são feitas para um, mas parecem mais quentes do que qualquer mesa lotada sem gentileza. Fiquei quieta na varanda, observando Lucas apertar a caixa de biscoitos com força nas mãos. Havia algo em seus olhos, hesitante, suave, algo que ele não sabia como dizer. Destranquei o portão lentamente. Sem pressa, sem palavras, apenas um pequeno passo para trás para deixá-lo entrar. Sentamos na sala de estar. A luz do fogo tremeluzia contra as paredes, lançando sombras suaves no teto. Lucas colocou a caixa na mesa, esfregando as mãos para se aquecer. Deslizei uma xícara de chá em direção a ele, mas ele balançou a cabeça. Me desculpe, ele sussurrou, olhos fixos no veio da madeira da mesa. Por tudo. Balancei a cabeça e sorri levemente. Você não tem que pedir desculpas, Lucas. O silêncio entre nós se espessou como a neblina que se agarrava ao quintal lá fora. Não o apressei, não pressionei. Algumas coisas criam raízes lentamente, como a árvore lá na frente, ainda brotando na primavera, não importa quanto tempo dure o inverno. Deslizei para a cozinha e preparei o jantar silenciosamente. Um frango pequeno que eu já tinha descongelado, assado com alecrim seco. Uma fatia de torta que sobrou, seu cheiro de canela ainda gentil e quente. Nada chique. Apenas a pequena mesa posta para dois, talheres incompatíveis, dois pratos de porcelana antigos lascados na borda. Quando trouxe a comida, Lucas já estava sentado, mãos cruzadas no colo. Comemos em silêncio. Sem conversa fiada, sem fingimento educado, apenas o tilintar dos talheres na porcelana, o sussurro do vento contra as janelas, o estalo ocasional da lenha na lareira. Depois da refeição, Lucas tirou um cartão da mochila, a frente coberta de rabiscos de giz de cera. Fiz isso para você, disse ele, colocando-o gentilmente na mesa na minha frente. Abri. Dentro, apenas 4 palavras, tortas, inclinadas, mas firmes. Obrigado por ficar. Dobrei o cartão e o coloquei ao lado da minha xícara de chá, agora fria. Não disse nada. Não havia nada a dizer. Algumas gratidões não precisam ser respondidas em voz alta. O telefone vibrou na mesa. O nome de Davi piscou na tela. Não atendi. Lucas olhou para mim inseguro. Estendi a mão, pousei a minha sobre a dele e dei um aperto suave. Você não precisa se preocupar comigo, eu disse. Estou bem. E você ficará também. Ele assentiu, com os olhos vermelhos. Levantei-me e fui para o quarto. Da gaveta, tirei um livro velho, uma coleção de poesia gasta, que eu guardava desde a infância. Dobrada entre suas páginas estava a carta que eu tinha escrito na noite anterior. Entreguei o livro a Lucas. Um dia, eu disse, você vai entender. Ele pegou sem questionar, segurou perto do peito, como se fosse a coisa mais preciosa que já tivesse recebido. Do lado de fora, o céu tinha escurecido. A luz da varanda lançava longas sombras enquanto estávamos no portão. Observei enquanto Lucas entrava no carro de seu pai. Ninguém disse tchau, mas antes do carro arrancar, ele olhou para trás apenas uma vez. Fiquei na porta, minha mão descansando no batente de madeira fria. Dentro de mim, ainda havia um espaço oco, mas não doía mais. Voltei para dentro, tranquei a porta, limpei a louça, limpei a mesa, dobrei a toalha cuidadosamente, do jeito que sempre fazia.
Um ritual quieto para encerrar o dia. Servi uma xícara fresca de chá, levei para o quarto. O brilho amarelo suave do velho abajur aquecia o ambiente. Acomodei-me na poltrona perto da janela, com o cobertor sobre as pernas. Do lado de fora, a árvore ainda permanecia nua, quieta, mas forte diante do inverno. O telefone acendeu mais uma vez. Uma mensagem de Davi. O que você planeja fazer, mãe? Não respondi. Não deletei também. Deixei lá, um lembrete silencioso de que eu já tinha feito minha escolha. Bloqueei a tela e olhei pela janela. A neblina tinha coberto a rua. As luzes da rua se borravam em manchas douradas suaves, como estrelas perdidas em um mar de branco. Eu não esperava nada do outro lado. Não mais. Quando Lucas foi embora, fiquei na porta vendo aquele carrinho desaparecer na névoa fria. Mas dentro de mim não estava mais frio. Há noites em que você percebe que a quietude dentro de uma casa vazia não é solidão. É simplesmente o que resta depois que o barulho se foi. Eu costumava acreditar que sacrifício significava amor, mas agora entendo que se você não aprender a valorizar a si mesma, até aqueles mais próximos podem virar as costas. Como uma velha colcha que uma vez manteve todos aquecidos durante o inverno. Mas uma vez que ninguém sente mais frio, eles esquecem quantas vezes se apoiaram nela para conforto. Se esta história tocou algo em você, talvez hoje seja o momento de olhar silenciosamente para trás, para tudo o que você deu,